estava aqui, viu, irmãos? Vou repetir, o importante é que Jesus já estava. Tomamos um puxão de orelha Por favor, com a pregação referência desse à pastor. palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo de número 24. Mateus 7, 25, 24 a 26 27. e 27. Enquanto você acha, Agora em virão reverência à os palavra, a gente se coloca de pé. agradecimentos. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo de número 27. Enquanto você abre e procura, meu agradecimento a Deus por esta rica e maravilhosa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui contribuindo com uma obra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Demeval, da pastora Virgínia, que sempre nos recebe com bom carinho sobre este lugar. Mateus 7, versículo de número 24. Quem encontrou, diga glória a Deus. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente. Vamos lá, será semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. De novo, e grande foi a sua. Por favor, Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6, de número 46. Lucas 6, 46. 6:46, o Evangelho segundo escrito pelo doutor Lucas, que nos diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor? O que eu estou te e mandando. não fazes o que eu Qualquer estou que te venha a mandando. mim, ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem vocês são semelhantes. É semelhante ao homem que edificou a casa, cavou, abriu bem fundo, lançou os alicerces sobre a rocha. Vou repetir: edificou uma casa, cavou bem fundo, abriu bem fundo, lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não pôde abalá-la, destruí-la ou derrubá-la, porque estava firmada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra ou sobre a areia, sem nenhum alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto ou com força contra aquela casa, ela logo desmoronou, veio a lona e foi completa a sua ruína. Antes de você sentar, muito boa essa pregação, acompanhe com atenção, assim, porque são lições após lições na prática, e vai falar com cada um de nós. Não haverá queda e nem ruína. Diga: quem desejou a sua queda e a sua ruína vai ficar frustrado. Sente aí no nome de Jesus. Uma lição atrás da outra, uma aula atrás da outra. Show! Espetacular essa pregação e essas aplicações. Tome para você. Tome isso para você. Meus queridos, eu sempre peço isso a vocês, e vocês me ajudam a dar um glória a Deus junto com vocês. Se você puder agora não conversar, eu vou lhe agradecer. Se você conversar, eu vou pregar de junto de você, tá bom?
Você vê também você batendo papo. Esses são os alertas que ele dá antes da pregação. Cochilar, e eu descer aqui, fique tranquilo que eu vou aí te acordar, tá bom? Por favor, eu queria que você atentamente observasse o que Deus precisa falar comigo e com você aqui nessa tarde. Nós estamos vivendo um período muito complicado da igreja de Deus espalhada sobre a terra. Estamos sendo bombardeados de todos os lados. Estamos sendo bombardeados através da sociedade. Estão bombardeando a nossa casa e a nossa família. Estão tentando desestruturar aquilo que Deus colocou como alicerce para mim e para você. E tudo isso parece que veio como em forma de um turbilhão. Em outras oportunidades que eu já estive aqui ministrando, eu disse que às vezes a luta que termina agora já dá espaço para a outra que está atrás. É assim mesmo. Então, cada luta parece uma fila, né? E ela vai dizendo, saia porque agora é minha Uma luta sucede a outra. Tem lutas que tiram o nosso fôlego, sim. Tem lutas que tiram o nosso sono, sim. Tem lutas que deixam a gente sem comer, sim. Tem lutas que deixam a gente sem beber. Também. E tem lutas que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai vestir uma camisa de força e passar ali no Juliano Moreira. Eita. Tudo isso pode acontecer tanto com você como comigo, pois a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Olha só. Mas debaixo desse sol, tanto o justo como o ímpio está sujeito a qualquer situação enquanto você estiver vivendo sobre esta terra. Perfeito. A grande diferença é que quem está lá fora e não tem Cristo, ele pode entrar no barco e o barco afundar. Mas quem tem Cristo, ele entra no barco, o Senhor toma o leme, diz ao vento, aquieta-te, diz ao mar, fique em silêncio, porque você vai ter que chegar no seu porto seguro. Só que existem situações na nossa vida que eu e você vai concordar o que eu vou lhe falar aqui nessa tarde. Não é novidade ao meu e ao seu coração que a igreja do século presente, ela não ora, não jejua, não clama, não intercede, não sobe monte, não desce monte, não acorda de madrugada. A igreja de hoje está trocando a inversão de valores, está muito mais materialista do que espiritualista. O grande perigo de tudo isso é que, de vez em quando, o nosso papel nós estamos deixando de lado e não estamos fazendo. Sabe qual é o nosso papel? É papel meu orar e papel teu orar. Às vezes você não ora e quer que a pessoa ore por você. Às vezes você não busca e quer que a pessoa busque por você. Às vezes você não clama e você quer que a pessoa clame por você. Parece que você simplesmente é a locomotiva motriz e, na realidade, quem vem depois de você é o vagão. Se você botar na concha e na luta e na lida da vida, você está levando um peso e uma responsabilidade que não é sua. Jesus disse, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se, vamos lá, negue-se, assim mesmo. Tome o quê? Tome a sua e depois cruz, siga. Então, ó, dá uma olhadinha para o crente que está do seu lado e diga assim, pegue a sua cruz, rapaz. Não, diga com força, olha, pegue sua cruz, meu irmão. Diga, cada qual tem o seu pepino, descasque o seu, dando glória a Deus e aleluia. Só que esse evangelho da facilidade, esse evangelho de algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio, traz um grande perigo, porque muitas das vezes as palavras que são profetizadas sem a direção de Deus se tornam uma palavra simplesmente como um chavão. E de vez em quando eu posso aparecer aqui como um mágico antigo chamado Mandrake, tiro o meu chapéu, resgato um coelho da cartola e você pode dizer que aquilo que eu fiz como maneira de um 7-1 se torna um milagre verdadeiro. Não é dessa forma. O reino de Deus é tomado. Vamos lá, o reino de Deus é tomado à força. Então, se você não arregaçar a manga e partir para dentro do seu objetivo, você vai ficar no meio do caminho frustrado. Então você vai ver alguém cantando o hino da vitória ali, você vai ver alguém cantando o hino da vitória lá, e você começa a questionar o Senhor, mas Senhor, ele chegou agora, Senhor, ela chegou agora. Só que a luta da vida, as dificuldades que nós estamos passando, tem deixado tanto eu e você cansado. Porque quando nós vamos orar, é uma briga terrível para que você passe pelo menos meia hora com o Senhor Jesus. Quando você vai jejuar, é uma tentação terrível. Se você não vigia, você quebra o seu jejum. Quando você vai dizer ao Senhor, vou acordar de madrugada, aí Deus usa meios e métodos, te acorda todas as vezes, mas o sono diz a você que você tem que estacionar na cama. Isto acontece comigo, acontece com você. Quando eu disse a você que o reino de Deus é tomado à força, eu estou lhe
dizendo que se não houver uma reação de você, não espere quem está do teu lado reagir por ti. Porque se você não fizer o seu papel, não espere que o irmão que está do seu lado vá fazer o seu. Porque esta é a geração que cada um está olhando para o seu próprio umbigo. Contrário da palavra de Deus, que se diz que se o teu irmão tropeçar, você estende a mão para ele não cair. Ao contrário da palavra de Deus, que diz que se o teu irmão estiver passando luta e você orar com ele, a Bíblia diz que um cordão de 2 dobras vai se juntar com mais 3 e será difícil de se romper. Então, se eu não fizer o meu papel, esperando que o meu irmão faça o papel por mim, todavia, ele vai chegar num denominador comum e eu vou ficar para trás. Só que cutuque esse crente e diga para ele: eu não vou ficar para trás não, meu irmão. Pois é. Diga com fé: eu não vou Tudo ficar para isso trás não, meu de irmão. forma muito Só prática. que todavia, pare para entender comigo, parece que a luta e a prova, né, parece que ela é profissional do UFC, né? Bate de um lado, bate do outro, de tudo você lado, menos você espera, apanha se não de tiver tudo. cuidado, você vai à lona. Eita. Todavia, o grande perigo de Agora tudo mesmo eu tô isso, apanhando lembra do da pastor palavra aí. que eu te disse que é como um chavão? Tem Apanhando do pessoas que dizem assim: olha, vai acontecer, Deus vai realizar, Deus vai fazer, mas se não houver uma direção do trono, é como se a palavra fosse batendo lá e voltando para a mesma direção. Olha que Todavia, sensacional. se eu tenho fé, se eu acredito que vai acontecer, eu vou fazer o meu papel. Qual é o meu papel? Está escrito que nenhuma das palavras que Deus lançou sobre a terra e profetizou sobre ela, nenhuma delas irão cair por terra, porque quem lhe fez a promessa não foi vereador, não foi deputado federal, não foi deputado estadual, não foi senador, não foi o presidente da república, porque quem te fez a promessa foi Jesus de Nazaré. E Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é um homem natural para que fale com você. Se ele lhe prometeu, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Vamos lá, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. para ver se você está acordado. Mais cedo ou mais tarde vai vai acontecer, irmão. Só que a igreja, o crente não sabe muito boa essa esperar. pregação. A Aconselho briga você de tudo ouvir isso é que a gente tem o muitas famoso jeitinho baiano, brasileiro. Desculpa a expressão Olha da pra lá. palavra, o jeitinho malandro de ser. O céu não trabalha com malandragem. Deus não tem número 171. Olha. Deus não trabalha com picaretagem. Deus não trabalha com engano. Deus não trabalha com adúltero. Deus não trabalha com adúltera. Deus não Similar trabalha às com mensagens? barraqueiro. Deus não trabalha com barraqueira. Deus não trabalha com contendeiro. Não, Deus não trabalha com pessoa ruim. Deus não trabalha com coração mau. Deus não horrível, trabalha com quem é perverso. Deus não trabalha com quem é vingativo. Deus trabalha com a palavra. Escreva Existe uma abaixo. expressão grega que diz Qual assim: trecho da pregação ostotomos, que que vocês significa mais cortar gostaram? com precisão. Quando a palavra entra dentro de você, ela divide corpo, alma Olha bem, juntas e quantas medula. passagens Então ela é esse pastor apta para cita numa discernir o pregação pensamento de do nosso 13 coração. minutos? Todavia eu tenho que entender que o meu Ele citou desejo tem que a estar Bíblia, dentro do desejo de praticamente. Deus. Se Obrigado não por se estiver inscrever dentro do desejo de no Deus, eu vou estar dando um canal. burro em ponta de... Obrigado pelo seu Vamos lá, murro like. em ponta de... Então diga para o seu irmão: tome cuidado com a Foi direção edificado que com essa você vai pregação? tomar. Não Diga de novo: tome esqueça cuidado de compartilhar, com aquilo que você para deseja. que outros também Diga com fé: tome se cuidado edifiquem, com o que o sejam seu edificados. coração está almejando. Se tiver Obrigado dentro do pela propósito, sua vai acontecer. E se não tiver, pastor, aí é briga até amanhã de manhã.